Você sabia que o litoral é berço de um dos ecossistemas mais importantes para combater os efeitos do aquecimento global? Gorete, vamos saber agora, seguindo viagem, mas partindo de Teresina, onde o calor acaba sendo o combustível para planejar o futuro. Sol alto, a terra escalda, é um forno. O trecho do poema Histórias de um Vencido, do poeta brasileiro Augusto dos Anjos, nunca representou tanto a sensação de calor ampliada que os piauienses têm vivenciado nos últimos anos. O Piauí tem se destacado no ranking nacional de temperaturas mais elevadas do país. Só nos 10 primeiros dias de outubro, os municípios piauienses ocuparam, em média, 8 posições na lista das 20 cidades mais quentes do país. Oeiras superou todas as outras, chegando a atingir 41,7 graus em 2 dias consecutivos. Os dados do INMET também mostram esse aquecimento ao longo dos anos. Em quase 3 décadas, de 1991 a 2020, a temperatura máxima no estado variou entre 0,3 e 1,5 grau a mais, dependendo da região. Quanto mais vermelho, maior o aumento. A capital é uma das cidades que mais tem sofrido os impactos do aquecimento. O geógrafo e especialista em calor, Marcone Araújo Cunha, produziu um estudo sobre a tendência de aumento da temperatura entre 1920 e 2012 em Teresina e constatou uma variação média de 0,8 a 0,9 graus. Desde então, a sensação de aquecimento é ainda maior. O que foi que a gente errou? No planejamento, né? De início no planejamento. Planejar a cidade para esse processo de aumento de aquecimento do calor na cidade, né? Dentro da estrutura física mesmo da cidade. A cidade ainda sofre e muito mais com essas características físicas, né? Principalmente de uma grande quantidade de radiação, pela baixa latitude que se tem. E essa quantidade de radiação ela é aumentada principalmente pela reirradiação dos materiais que são construídos pela cidade, né? As construções, os asfaltos, as rodovias, né? As calçadas. Então tudo isso favorece esse aquecimento. Sabe aquele ditado? Teresina tem um sol para cada um. Pois o meu parece que está agora aqui, ó, sobre a minha cabeça. São 3 horas da tarde, está fazendo 37 graus de acordo com esse termômetro do meu celular. A sensação é de que a pele está queimando. Eu estou no Parque da Cidadania, que apesar de ser cercado por árvores, está localizado em um dos pontos mais quentes da nossa capital. Mas para te explicar por quê, vou precisar me hidratar. O parque fica na Avenida Frei Serafim, que foi identificado por estudiosos como uma das ilhas de calor da cidade. São locais que concentram as maiores temperaturas e onde a sensação térmica, que é a forma como nós sentimos essa temperatura, pode ficar bem acima do que apontam os termômetros. Esse é o coração da cidade, né? De certa forma, aqui nós temos espaços verticalizados, há uma concentração muito grande de concreto e asfalto, que são substâncias que absorvem boa parte da radiação ultravioleta e liberam durante o dia o infravermelho, que é a radiação que produz o calor. Apesar da amenidade, que aqui é um bulevar, né, com árvores, mesmo assim você tem a contribuição da poluição, né, e a época do ano que é favorável, que é o BR-Obró. Teresina é uma Mesopotâmia. Nós somos servidos de 2 rios, né, um rio federal e seu afluente, o Puti. E isso ajuda, combinado com a baixa altitude e a localização próximo da linha equatorial, a ampliar a característica do calor, temperaturas mais elevadas. A construção de espaços como o Parque Lagoas do Norte é uma das alternativas de desenvolvimento sustentável. O parque foi construído há 11 anos atrás. Ele veio justamente para descobrir essa paisagem que nós encontramos. Essas lagoas, elas estavam numa condição muito difícil de poluição, completamente encobertas, né, por uma vegetação que denota o estado de degradação do ambiente. Nós tínhamos várias casas no entorno, numa condição difícil, em que elas sofriam anualmente com as enchentes das lagoas e o transbordamento dos canais. Esse sistema de drenagem hoje foi bastante melhorado, então as famílias elas conseguem permanecer no entorno da lagoa, mas numa condição de segurança. É preciso acelerar as estratégias de adaptação aos efeitos do aquecimento global. Em 2023, o prognóstico dos cientistas sobre uma forte onda de calor se confirmaram.
Na capital, estudo apresentado pela Prefeitura prevê a expansão das ilhas de calor, um dos indicadores que deram origem ao Plano de Ação Climática, lançado nesta quarta-feira. São muitas ações, nós temos mais de 20 ações que foram mapeadas, inclusive mapeadas de forma coletiva com as comunidades. A arborização é um deles. Além disso, nós precisamos melhorar o manejo de resíduos sólidos. Nós temos outras ações de mobilidade urbana também, é outra grande ação que o plano prevê. O plano também mostra para a gente que é necessário um trabalho mais forte de educação ambiental, sanitária e educação climática, que é uma novidade para Teresina. Sair de casa nos horários mais quentes é um desafio. Nem tanto para esses meninos, que encontraram uma solução criativa. Aqui é água geladinha, então dá para beber e borrifar no rosto. Parabéns pela iniciativa. Cenas que reforçam a relação afetiva da cidade com o calor. E o calor como centro desse movimento, desse pensamento das pessoas e dessa vida cotidiana, da experiência de vida cotidiana, na poesia refletida, na música refletida, nas artes como um todo, no teatro, nas escrituras, se constroem, se escreve livros. É uma cidade calorosa, é isso que as pessoas falam, quente, mas acolhedora. Então nós todos construímos essa cidade com essas características físicas e com as características também culturais, de um lugar também aprazível de se viver. Diante do calorão, a arborização é mesmo uma das grandes saídas. Não é uma responsabilidade só do poder público. Nós tiramos as árvores dos nossos quintais. A maior perda de cobertura vegetal dentro da nossa capital foi dentro dos lotes. Nós precisamos rever isso, nós precisamos arborizar nossas casas, arborizar os nossos lotes. Isso vai resfriar o nosso ambiente. Isso, inclusive, vai nos permitir uma economia. O custo com energia ele poderá ser menor se sua casa, ela tiver um sombreamento. A gente precisa trazer aquelas plantas que são adaptadas a essa condição climática, porque elas é que vão garantir a sustentabilidade, a temperatura amena, o conforto térmico, a salubridade do ambiente. Então, tem que inserir no paisagismo, no planejamento urbano, na gestão municipal, essa questão climática, para que nós possamos ter mais saúde, mais qualidade de vida para o povo. Mas a cidade, que recebeu cerca de 200 mil habitantes a mais nas últimas 3 décadas, cresceu de forma desordenada, com poucas soluções arquitetônicas para mitigar o mormaço nosso de cada dia. Mas a escolha de materiais sustentáveis pode ajudar a diminuir esses impactos, tanto para o meio ambiente como para as pessoas que vão se utilizar desses espaços. Na construção dessa casa de alto padrão, por exemplo, foi utilizada uma técnica chamada taipa de pilão, que a gente pode observar nessa parede aqui, cuja matéria-prima é a terra. Um recurso natural que, além de empregar originalidade ao projeto, também vai proporcionar conforto térmico, com a redução significativa da temperatura ambiente. O sol ele está exatamente nessa parede durante a manhã inteira, mas mesmo assim ela se mantém fria, porque é essa característica da Terra de absorver o calor aos poucos e ir liberando esse calor aos poucos, diferente de uma alvenaria convencional, que você, à medida que o sol vai batendo, você já sente aquele vapor sendo liberado, né? Nessa técnica a gente usa menos de 10% de cimento e menos de 10% de cal, então ela é basicamente o barro colocado dentro das formas de madeirite, e ele é prensado manualmente, né, com um pilão. Mas é viável economicamente? E ela é viável economicamente. Se a gente for considerar que é uma técnica que não precisa do embolso, do reboco, da pintura, e também é uma técnica autoportante que vai dispensar aí elementos estruturais que tem um valor alto dentro da obra, a gente pode reduzir sim. O desafio da mudança do clima exige esforço individual e integrado entre sociedade civil organizada e os setores público e privado. Algumas ações exigem pressa ainda maior. Os municípios têm até o final de 2024 para dar fim aos lixões, grandes causadores de contaminação do meio ambiente, uma das metas do Planares, Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado estão articulando a desativação dos lixões em todo o Piauí.
mas por causa do alto custo é inviável a implantação de aterros sanitários em cada um dos 224 municípios. A solução é compartilhar unidades. O TCE tem feito todo o estudo de logística e mapeamento das áreas. Nós estamos aqui com o auditor fiscal Bruno Cavalcante. Bruno, quantos aterros são necessários para atender toda a demanda do Piauí? Tirando a capital, que não participou desse trabalho, né, a gente espera que com 7 polos de concentração de resíduos a gente consiga resolver o problema. Nós temos 3, né, já em funcionamento. Isso. Quando a gente resolveu fazer esse estudo, né, propôs esse arranjo, a gente procurou utilizar os aterros sanitários que já estavam em operação. Então, 3 aterros privados eles já estão em operação, já podem receber, e aí vão ser necessários a implantação de mais 4. E aí nós temos aterro em Altos, Buriti dos Lopes, isso, Água Branca, e Água Branca. Os correto. Demais seriam onde? Aí nós teríamos um aterro sanitário em Floriano, Picos, Corrente e Canto do Buriti. 7 aterros sanitários com 40 unidades de transbordo para poder os gestores, quem estiver perto ali dos aterros sanitários, vão poder levar diretamente, quem estiver um pouco mais distante faz a concentração desses resíduos nas unidades de transbordo e depois esse resíduo, né, dentro de uma periodicidade semanal, 2, 3 viagens por semana, são levados para os aterros. Né? A gente levantou que cerca de 1.000 pessoas vivem na catação do Estado. Então, nesse trabalho, a gente está atento a esse aspecto, estamos levantando a bandeira da necessidade da gente implementar aqui, fomentar, né, estações de triagem, que seriam pontos para que esses catadores possam desenvolver sua atividade de uma forma mais confortável, mais segura, né, não tão insalubre como que vem acontecendo. Estima-se que mais de 90% do lixo gerado possam ser reciclados ou reaproveitados. Entram nesse bolo os restos de alimentos, que se transformam em adubo por meio da compostagem. Bom, e a gente veio mostrar o exemplo prático da resolutividade da compostagem com uma startup aqui em Teresina. A Lígia é cofundadora. Para vocês terem uma ideia, em menos de 1 ano e meio, a startup já conseguiu deixar de levar para os lixões, por exemplo, mais de 20 toneladas de lixo. Fazendo o quê? Compostagem, uma ação, inclusive, de baixo custo e de grande eficiência, né, Lígia? O que é mais importante é o impacto, né? Você compostando, você tirando seu resíduo, dando a correta destinação, você já tira lixo, já não cria os gases, né? Então, porque a compostagem ela é exatamente isso, ela evita os gases de efeito estufa que tanto prejudicam o meio ambiente. E a compostagem você pode fazer em casa. Você não precisa estar pagando alguém, não dá para fazer em casa, você tem empresas aqui em Teresina que fazem isso. E o poder público podia também abraçar isso, fazer isso porque o composto orgânico, que resultado, ele é riquíssimo. E o nosso lixo orgânico, ele é a metade do que a gente produz. Então, se a gente produz quase 1 quilo ou 1 quilo, metade é lixo orgânico. O adubo produzido recupera até solos degradados. A ideia rendeu à startup o 3º lugar do Prêmio Nacional de Inovação, entregue este mês pela Confederação Nacional da Indústria e pelo SEBRAE. A gente está aqui produzindo resíduos e para onde a gente está deixando? Deixar na porta da gente, da casa da gente, não é dar o fim, não. Porque o planeta Terra é nossa casa. E não é caro. Então, essa história de dizer, eu não posso fazer porque eu sou um pequeno município. Não, eu consigo fazer do pequeno ao grande. E que a gente consiga atingir e mostrar que o Piauí tem sustentabilidade, o Piauí tem inovação e o Piauí se preocupa com o planeta como um todo, né? A gente se preocupa com a nossa casa, mas também com o planeta. Gigante e exuberante. Rio Parnaíba, mas sua definição vai além. O Velho Monte garante subsistência para inúmeras espécies de vidas, animal, vegetal e humana. O Rio Parnaíba percorre quase 1.500 quilômetros. Desemboca no Oceano Atlântico, onde despeja sedimentos que formam ilhas e dunas. Foi assim que a natureza criou o Delta do Parnaíba, um ecossistema único e essencial. Nossa saída para o Delta é do Porto dos Tatus, que fica em Ilha Grande, no Piauí.
Por meio de uma lancha rápida com capacidade para 8 pessoas, nossa equipe vai percorrer o delta, que abre-se em 5 braços, envolvendo 73 ilhas fluviais. As imagens do alto dão uma noção da grandeza do Parnaíba, mas é navegando por ele que percebemos o quanto o Velho Monge esbanja a vida. A mata ciliar parece conversar com a gente e a água tem um som, um dos mais belos que existem. A fauna e a flora do delta são riquíssimas. A mata ciliar, em sua maioria manguezais, está presente em todo o percurso. Os animais também. A diversidade das espécies impressiona. Jacarés, macacos, capivaras e aves, a cada voo, exibem uma beleza incomparável. O Matheus Silva, ele é biólogo e agente ambiental do ICMBio e está acompanhando a gente nesse passeio por essas belezas incríveis que a gente só encontra aqui no Delta do Parnaíba. Matheus, explica pra gente a importância desses manguezais, de tudo que a gente está podendo presenciar aqui para o ecossistema. Pronto, como você bem disse, nós estamos aqui no ecossistema manguezal, né? E ele é de grande importância porque é um dos alertas, né, dos impactos, né, das mudanças climáticas, né? Uma vez que ele vai indicar a elevação, né, do mar, né, para as zonas costeiras, certo? E é importante também devido à grande quantidade de serviços ecossistêmicos das quais ele dispõe, né? Em 1996, foi criada a APA, Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, que abrange 3 estados do Nordeste: Piauí, Maranhão e Ceará. No Piauí, a APA percorre todo o litoral. A APA Delta do Parnaíba, né, como você bem disse, criada em 1996, é uma unidade de conservação federal, tá, gerida pelo ICMBio. A APA Delta do Parnaíba, ela compreende 3 estados, né, e 10 municípios, tá, dos estados do Piauí, Ceará e Maranhão. E o principal intuito da APA Delta do Parnaíba é a gestão, né, dos diferentes usos, né, na interface sociedade e meio ambiente, né, da forma mais sustentável possível, né, visando aí proteger as diferentes espécies, né, de fauna e de flora. Durante o nosso percurso, passamos por várias comunidades que integram as ilhas do Delta. Cruzamos com várias embarcações. São diferentes rotas de passeio. Nós optamos por uma bem extensa, de quase 100 quilômetros. Queríamos conhecer mais dessa riqueza natural que temos. Nossa parada para o almoço é no povoado Torto, que pertence à Ilha das Canárias, já no Maranhão. Nós saímos do Porto dos Tatus, no Piauí, por volta de 7h30 da manhã. E o percurso que a gente fez até aqui durou cerca de 4 horas. A turma está com fome e a gente então precisa recarregar as energias. Após o almoço, continuamos nossa aventura. As dunas, como as do Morro Branco, no Piauí, e as do Morro do Meio, no Maranhão, são cenários deslumbrantes. A areia branca e fina parece nunca ter sido pisada. O Delta do Parnaíba também é conhecido pela revoada dos guarás. Quando surgem em bando, chegam a hipnotizar quem olha. O guará é considerado por muitos uma das mais belas aves brasileiras, por causa da cor vermelha de sua plumagem. Depois de passarem um dia se alimentando em diferentes ilhas, é aqui, na Ilha dos Guarás, que essas aves descansam até o dia seguinte, quando repetem o mesmo processo. E olha, o espetáculo é deslumbrante. O horário de descanso das aves é entre as 5h30 e as 6 da tarde. Nas embarcações já paradas, a plateia contempla esse presente que a natureza nos dá.
Mas nem tudo no Delta continua perfeito como a natureza criou. A floresta de mangue da Ilha das Canárias, povoado da cidade de Araioses, no estado do Maranhão, e que integra o arquipélago do Delta, é uma das mais preservadas a nível de Brasil. Ainda assim, os problemas existem e precisam de solução urgente. Diante dessa urgência, um grupo de voluntários do projeto Verde Vida Mangue tenta socorrer o manguezal com ação junto à comunidade. E nós acompanhamos. É mais um dia em que temos o privilégio de contemplar as belezas do Delta do Parnaíba nos dois estados, Piauí e Maranhão. A saída é sempre do Porto dos Tatus, em Ilha Grande, no Piauí. Os voluntários em uma lancha e nossa equipe em outra, seguimos rio adentro. Depois de um percurso rápido, chegamos à Ilha das Canárias. Precisamos percorrer um caminho de trilha. Essa aventura será feita de quadriciclos. Adrenalina ativada. Agora vamos ao que interessa. A primeira visão que temos é a de um vale de mangue seco. Infelizmente, a degradação acontece em pouquíssimo tempo. Já as mudas que são plantadas hoje levarão entre 15 e 20 anos para atingir a fase adulta e completarem um manguezal. Para a gente fazer essas mudas aqui, a gente faz uma coleta das sementes do mangue vermelho, que hoje a gente vai fazer o plantio do mangue vermelho. E a semente é tipo assim uma canetinha, que a gente chama de propágulos. Então a gente faz todo o preparo, né? Coloca a lama através da lama, um pouco de areia e também extratos, e a gente coloca no saquinho e isso a gente planta o propágulo nesse saquinho. Daqui a gente traz para cá, pro viveiro, e aqui eles vão crescer, desenvolver. O lamaçal, típico dos ambientes de mangues, dificulta nossa caminhada. Atolamos o pé uma, duas, várias vezes. Mas o esforço será válido, muito válido. Para mim é muito importante, né? Porque vem acontecendo com o planeta, é grave o que está acontecendo nesse momento, com as mudanças climáticas. Então eu penso para plantar agora, para as futuras gerações saber disso que aconteceu aqui, é importante, desse manguezal, o que aconteceu no passado e o que está sendo no presente, para o futuro ele está novo, renascer, né? Depois de conversar com todo o pessoal do projeto, eu posso dizer que só aumentou a minha consciência da importância de preservar tudo isso aqui. E é claro que eu vou deixar a minha contribuição plantando aqui a minha mudinha de mangue. A área devastada do manguezal da Ilha das Canárias é considerada pequena, se comparada com o que já foi destruído no Macapá, em Luiz Correia, no Piauí. É importante lembrar que o mangue está entre os ecossistemas de maior capacidade de absorção e armazenamento de óxido de carbono. Isso faz desse tipo de floresta um aliado natural na luta contra o aquecimento global. Diante desse retrato, não é difícil perceber que os mangues pedem socorro. Os danos causados pela própria natureza são inevitáveis, mas o prejuízo que o homem provoca precisa ser repensado, pois ele impacta diretamente o ecossistema geral. Tudo isso é prejudicial, tá? Ou seja, os peixes vão perdendo áreas, os hábitats de reprodução. Então imagina, se você tem um impacto na área de reprodução, você sabe que o impacto vai afetar a população. Se você não tem peixes crescendo, se reproduzindo e crescendo, a população de peixes vai se reduzir. Outros animais da fauna dependem muito desse ambiente, a exemplo das aves. Tem um grupo de aves que a gente chama de aves limícolas, né? Inclusive a maioria são migratórias, que elas se alimentam diretamente desses ambientes costeiros, somente lamosos, né? Que está ligado ao mangue. Em Luiz Correia, um grupo de mulheres trabalha nesse cenário em questão. É da natureza que elas tiram parte do sustento da família, ao mesmo tempo em que cuidam
e respeitam os manguezais. São as marisqueiras, que já nas primeiras horas do dia se organizam para encarar o sol, o vento e o mar. E dessa vez, nossa equipe acompanhou esse trabalho. Depois de alguns minutos de estrada, chegamos à praia. E logo na primeira lagoa feita pela maré, elas começam a catar os mariscos. Laélia, vocês costumam chegar aqui cedinho e passam o dia? Sim, a gente chega aqui na volta de 8 horas da manhã, sai daqui 5h30 da tarde. E, gente, além de fazer esse trabalho, que muitas vezes serve como uma terapia, não é, Laélia? É ótimo. Essas mulheres, elas dão continuidade a uma tradição familiar e também contribuem para o sustento de dentro de casa, o sustento da família. E mais, elas colaboram com o meio ambiente. A cata do marisco é considerada pesca artesanal. Tem um baixo impacto ambiental. Os instrumentos que as marisqueiras de Luiz Correia utilizam são apenas baldes e essas grades de proteção de hélices de ventilador, que servem como peneiras. Ao todo, são 50 mulheres na associação. Mulheres simples, que gostam do que fazem, que entendem que, se o homem não cuidar, tudo isso pode acabar. Estima-se que os mangues forneçam até 10% do carbono orgânico dissolvido nos oceanos a partir da terra, matéria que é parte importante do ciclo do carbono atmosférico e ajuda a regular o dióxido de carbono e o clima do planeta. Chegamos de fato a um dos efeitos mais perceptíveis e perigosos que o mundo enfrenta: mudança do clima. Com foco neste ponto, foi fundada a ONG Filha do Sol, no município de Cajueiro da Praia, que trabalha questões urgentes na área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba. Nós estamos também conectadas globalmente com os principais atores globais para mitigação e adaptação climática. A gente agora está com 2 projetos principais, um que se chama a Escola do Clima para Mulheres, que são 31 alunas com 18 projetos, e dentre esses projetos nós temos várias temáticas como biodiversidade, restauração de ecossistemas, agrofloresta, questão do lixo, arte, música, artesanato, turismo de base comunitária. Rebeca mora no povoado Barra Grande, próximo de Cajueiro da Praia, há 3 anos. O lugar é explorado por pessoas do mundo inteiro. Um paraíso, que também precisa de um olhar atento à preservação ambiental. A jovem foi impulsionada a defender causas tão importantes pelo que viu ali mesmo onde mora. Falta d'água de qualidade nas residências e a área verde devastada pela construção civil são situações que incomodaram Rebeca, fazendo com que ela buscasse apoio inicial das mulheres da comunidade. O clima típico da região litorânea é um privilégio dos moradores do Piauí. E mesmo que os 66 quilômetros de faixa litorânea do estado e o Delta das Américas não escapem da crise climática que preocupa o mundo, temos um sol, que é fonte de vida, pois tudo que há debaixo dele depende de sua luz. Nosso litoral, nosso Piauí. Aqui e em qualquer lugar do planeta, a informação é aliada da nossa e das futuras gerações. Precisamos compreender que temos a obrigação de preservar o que a natureza nos deu. E agora eu peço licença para você, para aproveitar esse sol e esse mar. Enquanto o banho no mar renova as forças do corpo, a visão diante do pôr do sol no nosso litoral renova as esperanças, pois sabemos que quando ele se põe, recebemos o sinal de que cumpriu sua missão durante o dia. Como a natureza é generosa com a gente, né, Gorete? E muito, Débora. A seguir, as nossas equipes mergulham em grandes aventuras a caminho de lugares pouco explorados
e guardiões de um bem precioso, a água.